É um prazer estar com vocês nesse momento e nesse bate-papo. Ai, meu Deus. E agora? Estão me ouvindo? Olá, eu te ouço bem. Estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. É porque o chat... Espera aí que eu acho que foi o meu áudio aqui. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Que susto. Depois desse susto aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês, né? Vocês que estão aí nos assistindo, estão vendo aqui esse grupo maravilhoso, pessoas incríveis. Aqui eu vou apresentar todos eles. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o André Santos, do Nerd Surdo, como o pessoal me conhece aí nas redes. E eu convidei essa galera aqui para fazer parte desse debate, desse bate-papo aí provocante, para a gente levantar questões aí que precisam ser dissecadas, precisam ser conversadas aí, né? Porque muito se fala sobre inclusão, mas tem uma área que tá aí faltando algumas coisas de inclusão, que são as redes sociais, e a gente vai chegar lá. Bom, para conversar, então, vou apresentar os meus queridos colegas aqui, debatedores, né? Na tela aí de vocês, aqui embaixo de mim, tá ele, o Alexandre Okawa, que ele... O gabarito dele é de peso, sabe? Muitas coisas, mas várias coisas chamam a atenção. Ele faz workshop, ele é o Community Manager da HandTalk, que é uma das parceiras, inclusive. Ele é o atual presidente da Associação de Surdos de São Paulo. Ele faz workshop que é a Empatia do Silêncio. Ele faz parte também de um grupo de embaixadores, que são os embaixadores da Semana da Acessibilidade Surda, que no caso eu faço parte também. Ale, boa tarde aí para você. Tudo beleza? Ansioso para a gente começar a debater isso? Boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim, agora estamos. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Esse é um momento muito importante de interatividade sobre uma temática na qual as pessoas visualizam a língua de sinais, na qual o surdo é o usuário dessa língua. E hoje eu venho trazer para vocês essas informações. Também o fundo é utilizado na questão do surdo cego, por isso que o fundo é preto, para entonar as mãos. Esse aqui é o meu sinal. Eu sou homem, estou fazendo a minha audiodescrição. Tenho barba, minha pele é clara. E eu tenho cabelo escuro, curto, e ele está de lado. E eu também utilizo óculos, na qual ele é preto com cinza, claro. E o fundo que eu estou utilizando é preto. E a roupa que eu estou utilizando também é preta, de manga comprida. Por que eu estou no fundo preto? Por conta da acessibilidade visual, na qual as pessoas que estão visualizando, que tem um campo visual, ele consegue compreender com clareza as informações mencionadas. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem as minhas mãos, para que eu possa fazer esse momento com vocês. Olha,
Provocador ele. Eu falei que ele ia provocar bastante. Eu já conheço o Ale já há um bom tempo e ele sempre levanta muitas questões aí que me ensinam muitas coisas e por isso quando foi sugerido esse tema não tinha pessoa tão diferenciada quanto ele para vir debater sobre esse assunto, né? Porque ele tem muitos conhecimentos aí para trazer para a gente, que tenho certeza que vai ensinar aí a gente que está aqui e vocês que estão aí assistindo. Agora aqui, ó, na minha diagonal, ó, eu estou mirando a câmera para cá, na minha diagonal, que ele é ouvinte, ele vai se apresentar, ele vai falar, mas ele é o gerente de marketing da ATAL, que é uma instituição filantrópica aqui da cidade que eu moro, Jundiaí, né, que também faz essa assistência aos surdos, inclusive foi a entidade que eu tive os meus primeiros atendimentos como surdo, né, porque eu fiquei surdo há 4 anos atrás e estou descobrindo esse mundo novo, né? Porque até então eu era um ouvinte tolo que não ligava muito para a inclusão e agora eu estou ajudando nessa questão de propagação. E o Ciro, além de gerente de marketing da ATAL, essa instituição que eu tive contato, né? Ele faz aí a comunicação da ATAL. Eu trouxe ele para essa fogueira aqui, porque ele, sendo marketing de uma instituição voltada para os surdos, tem essa missão aí muito constante, né, em pensar na vida dos surdos e como é feita essa comunicação, né? Boa tarde aí, Ciro. Bom, André, boa tarde. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Prazer, Alexandre, também. Que bacana estar aqui contigo, com a Roberta também. Muito prazer. Cara, é isso aí. A ATAL é uma instituição muito grande, é uma OSC hoje, né? Ela é uma ONG que trabalha também com produtos sociais e tudo mais. E a ATAL já atendeu mais de 70 mil pessoas aqui em Jundiaí, com deficiências auditivas e tudo mais. E como gerente de marketing deles, nas redes sociais, a gente tem muita dificuldade, principalmente para realizar essa inclusão toda que a gente precisa, né? E hoje a gente está conseguindo chegar nesse patamar que a gente quer, mas não é fácil, mas é que a gente precisa. E, pô, quero estar junto com vocês aí, quero aprender bastante e mostrar um pouco o trabalho que a gente faz lá também. Acho que isso vai ser bem bacana. É isso aí. E a Roberta, ó, eu tô perdido com o lado da câmera, porque a minha câmera tá meio espelhada. E a Roberta, que é a nossa intérprete aí de Libras, claro, para trazer toda essa acessibilidade para os nossos irmãos surdos poderem acompanhar também, né? E até debaterem aí no chat, o pessoal tá no chat, eu tô lendo aqui, de repente alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, a gente traz essas questões aí para os nossos debatedores. Mas eu vou começar o nosso debate, eu vou mandar uma pergunta para o Ale. Ale, você hoje consegue viver sem rede social? Que esse é o tema do nosso debate. Você consegue viver sem rede social hoje? Então, uma ótima pergunta, vou explanar para vocês. Há um tempo atrás, eu não trabalhava na área da comunicação, eu trabalhava na área de arquitetura, com desenhos, fazia outros tipos de acompanhamento, não tinha as redes sociais. Então, com o passar do tempo, os caminhos eles foram se direcionando a outras trajetórias. E assim, com os trabalhos na diversificação expandida no mercado, como na área de games, e entre outras atividades profissionais que são contempladas nesse contexto. Então, assim, eu vi que percebia ter uma área da tecnologia, ela vinha se avançando de acordo com as modificações, com a questão de expressões corporais pautadas nos recursos tecnológicos, que deveriam ser adaptáveis nesse processo. Então, as redes sociais, ela trazia uma interação, uma movimentação naquele espaço, na qual ele era bem perceptível e bem cansativo. E eu ficava imaginando como era que seria nesse período pandêmico que estamos vivendo hoje, que é bem distinto
da nossa realidade. É algo que é preocupante, que são as informações com clareza, com acesso à acessibilidade, com compartilhamento de informações, de extração de plataformas digitais que possam contemplar o que os seres humanos estão utilizando, como as pessoas com deficiência visual, auditiva, os surdos cegos, como era que eles iriam ser contemplados nesse contexto de interação social. Então, eu comecei a analisar as descobertas nesses aspectos pautados, que são as lives, que foram bem mais direcionáveis nesse período pandêmico. A gente consegue ver que as pessoas utilizavam a questão da oralização, né, com a forma de tradução de voz e com a tradução da Libras. Então, as duas, elas contemplavam as expressões que sejam elas, as expressões faciais, elas são contempladas. E como era que o deficiente visual iria compreender aquela expressão pautada daquele personagem? De quem estivesse um surdo cego, como era que ele ia conseguir compreender? Então, era como se você vivesse as cegas nas redes sociais. Então, como, por exemplo, o Big Brother Brasil, ele é contemplado justamente dessa forma. Ele traz uma pergunta para esse contexto. As pessoas utilizavam a comunicação oral naqueles aspectos, as fotos, como eram que eram contempladas a questão da descrição daquela imagem. Então, ele deveria ter essa contemplação de especificar se a pessoa era alta, baixa, magra, o que era que aquela imagem poderia trazer de detalhamento de informações. Então, era necessário que pudesse colocar a questão da entonação da voz, que ela pudesse ter aqueles efeitos mostrando as características da pessoa, se ela é magra, se é baixa, se é alta. Então, a maioria das pessoas, o surdo, por ele ser visual, ele consegue contemplar essas informações. Então, os movimentos, eles são colocados. E já pensou se não estivessem? Então, esse momento, essa pergunta que você mencionou em relação às redes sociais, se elas não tivessem acesso, então, como era que nós, pessoas com deficiências, iriam ter acesso a essas informações? Porque os ouvintes, eles têm acesso às informações através do canal auditivo. E o surdo tem a contemplação da escrita, das expressões, as legendas, a língua de sinais. Então, tudo isso era mais difícil. Como era que essas informações iriam chegar de acordo com as tecnologias assistivas? Então, anteriormente, a gente pensa que a tecnologia, em 1956, nesse tempo, é um período, ele trazia os recursos de tecnologias que poderiam trabalhar a questão da expressão corporal. E como era que a pessoa com deficiência iria ter acesso a essas informações? Era muito pouco. Então, ocorria um atraso de informações. A internet ela já estava expandida dentro do mercado. O mundo já conhecia, os países já estavam conectados. Os surdos eles podiam se conectar com os surdos de outros estados, como de outros países, como os Estados Unidos, e as redes de relacionamento eles iam tendo uma interação. Então, iam do acesso, então os ouvintes eles tinham essa contemplação como a questão do celular. Eles utilizam os surdos enquanto visual. Eles utilizam a internet como apoio de comunicação. Então, assim, é algo que nós, pessoa com deficiência, nós identificamos essa diversidade e nós não queremos voltar a essa dependência das pessoas para que pudessem trazer esses aspectos de comunicação. Mas, infelizmente, é complicado ainda. Olha, levantou o assunto lá em cima. Eu vou jogar essa bola para o Ciro. Ciro, depois dessa aula do Alexandre. Você como um profissional do marketing, e eu acredito que muitas vezes o seu trabalho acaba servindo de ponte, né, entre os surdos e os ouvintes. Porque você, de certa forma, a profissão te exige seguir as pautas do marketing para os ouvintes, mas também desenvolvendo esse trabalho para os surdos. Como que fica essa questão assim de trabalhar profissionalmente esses dois lados, de fazer essa ponte entre surdos e ouvintes? É muito difícil, é complicado. Você percebe do lado dos ouvintes que já tem uma compreensão
no sentido de incluir sempre, né, de buscar sempre promover a inclusão, ou ainda pelos ouvintes, os clientes que você trabalha aí na profissão ainda tem uma certa resistência com relação a isso, né, sobre promover a inclusão nas redes sociais? André, excelente. Excelente questão que você levantou. É uma bola levantada de forma perfeita, porque assim, eu tô na Teal há basicamente 2 anos. Então, a partir de 2 anos para cá, eu tive um contato que eu tinha basicamente zero antes, com não ouvintes, e o Alexandre levantou a bola aqui também para as pessoas que não enxergam. Também a gente tem que pensar nesse lado. Antes da Teal, digamos assim, eu comecei a agência em 2014. A preocupação era basicamente zero que a gente tinha com os surdos, por exemplo, com a pessoa que não ouvia. Porque o marketing ele é muito visual e o áudio também ajuda muito no marketing, né? Então, basicamente, todas as agências, desde que eu trabalhava em outras agências e quando a gente criou a agência, a gente não tinha esse pensamento tão amplo de inclusão, tá? E eu tô sendo o mais sincero possível e eu acho que é importante essa sinceridade aqui nesse momento também. E assim como eu não tinha, muitas agências hoje não pensam nisso também, que é o que o Alexandre colocou. Poxa, Big Brother, olha o tamanho que é o Big Brother. Por que o Big Brother não tem algumas formas que a gente possa encontrar de incluir toda a comunidade? Não só a comunidade surda, a comunidade cega e todo mundo. Acho que isso seria muito importante. Mas assim, o divisor de águas que eu digo é a Teal. Quando eu comecei na Teal, o marketing que eu trabalhava mudou totalmente. Porque a gente tem que pensar em um outro público, a gente tem que pensar em uma outra forma de desenvolver campanhas. Um exemplo muito simples é a questão de vídeos. Primeira coisa é a questão de vídeos. A gente não legendava vídeos antes, aqui na agência. Por quê? É uma questão que não é fácil legendar, e há muitas vezes o cliente quer algo muito rápido, e a gente tem que lançar aquela campanha com a velocidade que o cliente pede. A partir do momento que eu entrei na Teal, eu via a necessidade da legenda. Até a gente conversou, o YouTube, por exemplo. O YouTube é um canal de vídeo e muitos vídeos ainda não tem legenda. Poxa, seria fantástico a gente conseguisse legendar os vídeos e fazer algo que realmente incluísse as pessoas. Na Teal hoje, a gente trabalha muito isso, principalmente nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e todas as redes. A gente tentar fazer o máximo de inclusão possível. Na Teal, a gente tem uma facilidade muito grande, porque lá a gente tem intérpretes, então a gente tem uma equipe de marketing que se preocupa justamente com essa questão, mas em outras empresas não. Mas o que a gente começou a fazer a partir do momento que a Everest, que é a minha agência, a gente tirou na Teal, a gente começou a levar coisas da Teal para outros clientes e mostrar a importância disso para o marketing, porque, querendo ou não, as redes sociais ainda pecam muito nisso. E principalmente quando eu falo em redes sociais, eu não falo em clientes, digamos assim, eu não falo naquela página XYZ, eu falo no Facebook como empresa, eu falo no Instagram como empresa. Muitas vezes eles colocam que eles são inclusivos, eles são tudo isso, mas não criaram uma ferramenta ainda que legende de uma forma simples para a gente todos os vídeos. É um pouco mais complexo isso. Então, a gente tinha que conseguir, na verdade, começar aos poucos a mostrar essa importância para as empresas. A gente tem aqui o patrocínio de várias empresas que já têm inclusão, por exemplo, isso é bem bacana, mas empresas pequenas da cidade, a gente começar a mostrar para eles a importância de tudo isso e tal, mas para que a gente consiga subir a cadeia e chegar num ponto de um Facebook, de um Google e das Big Techs, já entrar mais nisso, né? Que eu acho que é de facilitar a nossa vida como produtor de conteúdo, como agência de marketing e tudo isso. Porque eles ajudando a gente consegue criar coisas mais rápidas, a gente consegue criar conteúdo mais relevante e a gente consegue atingir todo o público, que isso é muito importante, eu acredito, né? Espero que eu tenha entrado bem no assunto aí para a gente continuar conversando. Entrou muito bem. Eu vou pegar o gancho do que você falou, né? Porque a gente percebe que quem tem o recurso financeiro, desenvolvimento, que tem a possibilidade de conseguir as ferramentas com mais facilidade, acaba muitas vezes não desenvolvendo. Como você levantou o ponto das redes sociais. Eu hoje também tenho cuidado nas minhas redes, principalmente stories, de ter pelo menos a legenda. Eu, pessoa, estou aprendendo Libras, ainda estou
Estou fraco nas libras, mas estou aprendendo aos poucos, mas pelo menos a legenda dos meus stories, quando eu estiver aparecendo, quando eu estiver falando e dando algum recado, né, ter ali o cuidado da legenda. E aí, para você fazer a legenda num story, por exemplo, não importa se é story de Facebook ou story de Instagram ou até do próprio WhatsApp, ou você faz manualmente, ficar escrevendo um por um, e às vezes você quer falar muita coisa, e aí o tempo que você gastaria, às vezes 15 segundos para passar uma mensagem, você acaba gastando meia hora, 1 hora a mais, porque é difícil, não vamos falar que é fácil fazer legenda, é difícil, e é uma missão importante, mas é uma missão difícil. Ou senão você vai atrás de ferramentas fora das plataformas, né? Porque hoje em dia ainda hoje a gente tem ferramentas, antigamente não tinha nada, né? Então agora começa a ter algumas ferramentas, ainda assim que pagas, ou com algumas propagandas, algumas condições, a gente começa a ter umas ferramentas para ajudar aí na questão da legenda. Então, por exemplo, antes que eu gastava 1 hora para fazer um vídeo com legenda que ia passar 15 segundos no Instagram, hoje em dia eu consigo fazer em 5 minutos, já não gasto mais tanto tempo, porque eu tenho ferramenta para me auxiliar. Então, é importante, é claro, a gente que está na parte de baixo, né, criando o conteúdo, vocês, o pessoal que está aí acompanhando, criando o conteúdo e tendo aquela preocupação de fazer a legenda pensando nas pessoas que precisam dela, né, e é claro, quando puder, né, porque não eu vou falar por mim, não é simples, mas a gente precisa considerar essas pessoas que têm surdez, que são surdos sinalizados, que precisam das libras também para fazer. Então, o máximo que a gente puder proporcionar é sempre melhor, né? Sempre bem-vindo. Pelo menos, eu não sei se eu estou falando alguma besteira, vocês podem me contestar, mas assim, não é tão simples. E a provocação do nosso painel veio exatamente: você consegue viver sem redes sociais? Exatamente porque se a gente não consegue viver sem e ter aquela falta daquelas informações, como que uma pessoa surda sinalizada, ou como uma pessoa surda que é oralizada, mas necessita do uso de uma legenda, vai chegar naquela informação, vai entender o contexto daquilo que está sendo falado? Como o Alexandre falou, a questão do Big Brother, né? O dia inteiro conversas, falas e provas e tudo mais, e não tem uma forma de acesso para essas pessoas. A forma de acesso acaba vindo externo, de criadores menores que têm a preocupação de ir lá fazer um conteúdo inclusivo, de colocar as coisas inclusivas, mas dos grandes onde tem mais condição de proporcionar isso, muitas vezes não vem, né? Então a provocação é: se você você ouvinte, né? Você que não tem uma surdez, vamos falar da surdez e do caso surdo cego também visual, mas trazendo mais para o lado dos surdos mesmo, dos só surdos, porque ainda a questão do surdo cego é mais preocupante ainda, porque quanto mais a gente se aprofundar nisso, menos inclusão tem, né? Então é complicado, mas imagina você que é ouvinte, você não consegue ficar sem ter informação hoje em dia, ainda mais nessa época que a gente está, né, que tudo depende da informação. Imagina um surdo que vê aquele monte de vídeo, mas não tem uma sinalização, não tem uma legenda, né? Então a nossa provocação é essa, exatamente para as pessoas que estão acompanhando refletirem sobre isso, né? Vou até mudar um pouco o foco. Você que está aí assistindo a gente, você promove inclusão nas suas redes sociais? Você coloca uma legenda? Eu estou lendo o chat aqui, a Mora até mandou: até eu que sou ouvinte odeio stories que não tem legenda. Porque a legenda ajuda, inclusive, pelo menos a legenda ajuda até os ouvintes, né? Então é relevante, é importante, é necessário fazer isso. Mas eu não vou ficar aqui falando sozinho, porque não é palestra.
É debate. O negócio aqui é debate. A gente fala, ó, o Ale quer falar. Fala, Ale. Eu gosto do complemento da fala de vocês dois, até porque eu peguei uma informação, até porque é um momento nós nos organizarmos e pensar no nosso perfil diante das nossas informações colocadas. Também a questão do modelo, quais são as pessoas que vocês querem atingir. Esse é um momento de você fazer a criação dos seus conteúdos com acessibilidade, que ele seja simples, mas que ele seja claro e objetivo. Eu me recordo, quando você colocar na sua plataforma os vídeos que tem a legenda, que tem as animações, que tem a questão do fundo, do efeito, a questão da tonicidade, da questão das expressões como tipo um óculos. Isso você deve se pensar na pessoa com deficiência. Então, também a gente não sabe quantas pessoas também são letradas. Então, assim, as pessoas que vivem nos interiores, na zona rural, por exemplo, elas não são letradas, não são alfabetizadas. Então, a voz, ela já vai trazer uma contemplação, tendo a tradução daquele conteúdo. Quando você coloca no Stories, ele dura aproximadamente 24 horas. Então, é apenas um dia bem simples. Então, quando você é um criador de conteúdo, é muito importante e relevante você colocar um texto, que ele seja simples na escrita da língua portuguesa, mas que ele contemple as informações, como, por exemplo, textos infantis, textos para adolescentes, para adultos. Eles têm uma estruturação diversificada, até porque é mais confortável, como, por exemplo, na comunidade surda, o Instagram, a maioria dos surdos, eles utilizam essas redes sociais. O Facebook é a segunda rede social que eles usam. Também a questão do TikTok, também é algo que eles utilizam. A questão da tradução daquele vídeo, a questão do compartilhamento daquele conteúdo que é postado. O surdo, ele é visual, então é muito mais fácil ele compreender aquelas informações. Eu tenho um amigo, ele se chama Alisson, esse aqui é o sinal dele, ele é surdo cego e ele passou algumas informações mostradas, porque ele é formado em uma graduação, ele já tem uma formação, e o curso dele é de marketing digital. Então, aonde é que ele vai trazer essas informações? Então, assim, ele agora está se especializando em marketing. E, assim, ele está buscando a questão da comunicação por videoconferência. Então, é algo que é inovador, é algo que está em auge. Então, é algo que a gente deve se acompanhar. Quando tem a tradução oral, né, nessa plataforma, é muito mais fácil você utilizar a questão das cores. Ele vai trazer as informações na qual ela não vai atrapalhar. Ela tem que ter um sentido, um significado. Até porque quando não se tem o intérprete, fica muito mais difícil. Como é que essas informações elas vão chegar? Então, assim, as empresas, é algo que elas vão trabalhar os conteúdos, os criadores digitais, eles criam conteúdos sem acessibilidade. Então, é algo que se deve ser trabalhado, deve ser melhorado durante as entrevistas. Então, esse trabalho, ele é pautado de forma negativa ainda. Nós sabemos que ainda tem estudos e pesquisas voltadas para as empresas, que elas contemplam as informações e nem todas têm acessibilidade. Então, as empresas, elas precisam ter oportunidades, elas precisam adquirir essas habilidades e conhecer o sujeito surdo, até que eles possam avançar nesse mercado. Eu, no meu caso, eu sou surdo, sou criador de conteúdo, vamos dizer. Então, assim, eu trago essas informações e essas informações, elas são contempladas para uma comunidade, para um grupo. E se, de repente, ele estiver contemplando um grupo maior, essas exposições de animação, iluminação, os efeitos, a questão do protagonista daquele efeito que eu estou trazendo. Então, são várias intervenções, vários desafios que são colocados, né? A gente percebe que em 2021, a gente percebe que há uma evolução no ramo da tecnologia e que as coisas elas vão melhorar, até porque a gente está trazendo essas informações compartilhadas.
Então, assim, a gente pensa na questão da educação, na questão da acessibilidade, dos cursos que são voltados de informação visual. Ó, eu vou aproveitar o gancho do que o Ale falou e o Rafael Figueiredo mandou uma pergunta ali no chat. Atualmente, as plataformas vêm se importando com a inclusão para podcast? Atende o público em questão? Aí eu vou aumentar, a gente já sabe que não, mas eu vou ampliar essa pergunta para os dois agora, né? Um pouco para o Ciro e um pouco para o Ale. Pode começar pelo Ciro, mas o Ciro também é produtor de podcast, ele tem um podcast, o Regal. E Ciro, e aí, dentro dos streamings, a plataforma de podcast dá algum panorama de que em algum momento eles vão ter algum tipo de legenda, acompanhamento? Eu vejo hoje em dia que o Spotify implementou um recurso de letras de música para você fazer o acompanhamento, mas o podcast é algo 100% auditivo. Como que, de repente, uma plataforma de podcast poderia implementar isso? Já que a gente tem essa margem para letras de música, será que não seria viável também ter algum tipo de gerador de legendas, pelo menos que seja legendas automáticas, mas que as plataformas de podcast tenham essa questão de legendas, pelo menos, né, no conteúdo? Rafael, assim, uma pergunta excelente, excelente mesmo, Rafael Figueiredo. O André até participou do primeiro episódio do meu podcast, na verdade, e uma diferença que eu pensei e que é algo que está surgindo também, começou a surgir aí há uns 2 anos mais ou menos, bombar, é a questão do podcast em vídeo também. Eu acho que isso é muito legal. O podcast, na verdade, começou há bastante tempo e tudo mais, só que realmente, áudio é muito complicado, não é inclusivo, digamos assim. Então, o podcast em vídeo veio para ajudar um pouco quanto a isso. Só que, legal, a gente tem um podcast em vídeo que a gente consegue colocar no YouTube, por exemplo. A gente consegue colocar uma legenda e a gente conseguiria, por exemplo, colocar uma janela de libras. Isso seria muito bacana. Só que ninguém faz ainda. Isso ajudaria bastante se a gente conseguisse ter esse entendimento dos criadores de conteúdo de ter essa inclusão. Isso seria muito bom. Lá do Spotify. O Spotify lá fora, não sei se vocês conhecem o Joe Rogan. O podcast dele explodiu e tudo mais, ele começou em vídeo também. E graças a ele, lá fora, o Spotify já tem o serviço de vídeo. Então, o que falta, talvez, é aproveitar agora esse serviço de vídeo, principalmente quem já produz podcast, coloca no YouTube também, e o Spotify, que tem esse serviço de vídeo lá fora e pode trazer para cá. Talvez uma das soluções, não sei, aí eu jogo a bola para vocês, o que vocês acham. Eu acredito que os produtores de conteúdo e as próprias plataformas poderiam pensar em soluções inteligentes aí para a gente, de talvez legenda automática ou uma criação de janela automática. Até eu queria perguntar um pouco com o Alexandre. Assim, a gente implementou o Rentalk na Teal e, todo site que a gente cria, a gente procura implementar também, a gente oferece para o cliente, isso é incrível, a gente precisa dessa inclusão. Eu queria saber se existe alguma forma da gente implementar o Handtalk em outras plataformas, além dos sites, por exemplo. E eu ia jogar justamente para isso. Um podcast em vídeo ou algo do tipo, é possível? Nem que a gente conseguisse, talvez, deixar o áudio mais espaçado, colocar um 0.5 ou 0.2, para deixar ele mais longo e a gente colocar essa API em cima, para a gente tentar colocar sinais em cima dele. É possível a gente fazer isso em vídeo? Ou talvez é possível, a gente pode buscar como fazer, não sei. Porque eu adoro o Handtalk e eu acho que é uma ferramenta que poderia ser aproveitada em outras plataformas, digamos assim. Eu acho que seria muito bacana. Eu quero até complementar a pergunta do Ciro para o Ale, porque o Ale, sendo Community Manager da Handtalk, assim, é uma ferramenta que transformou a acessibilidade, isso é fato, né? Transformou a acessibilidade, né? E fortaleceu essa ponte entre surdos e ouvintes, porque principalmente quem é ouvinte
consegue pelo menos aprender já algumas coisas em Libras, né? Tentar fazer aquela tradução, e é uma tecnologia muito poderosa, mas ela ainda é condicionada ali para o uso no celular, ali no aplicativo, ela ainda é condicionada para o uso nos sites. Existe algum panorama para o futuro de repente essa ferramenta chegar para vídeo, para áudio ao vivo ou para áudios longos, né? Captar conversas mais extensas e transformar isso, ou traduzir, interpretar isso em Libras? Esse aqui ele está mostrando o sinal do Henrique. Então, esse aqui é o sinal do Henrique Talk. Então, é uma plataforma que ela traz a questão da digital, traz a questão de informação ele está falando sobre a artificial, inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ele traz a questão das animações que são colocadas e contempladas em sinais, que são colocadas dentro da plataforma, na qual elas são inseridas e alimentadas no sistema. Então, esse sistema ele é alimentado, nós, diariamente, que somos usuários da língua de sinais e utilizamos o aplicativo como dicionário didático, fazendo as traduções dentro dos websites. Então, essas informações eles são colocadas dentro desse arquivo. Ai, meu Deus. Desculpa. Então, são colocados nessa plataforma de forma bem básica. Até porque o avatar, ele traz as informações de acordo com os conceitos momentâneos que são colocados dentro do texto. Então, quando é colocado de uma forma positiva, né, como a questão dos dicionários, uma informação básica com os dicionários da língua de sinais, ele traz uma referência sobre aquela informação. Então, questões que são adaptáveis, que são pensadas futuramente de se colocar em ASL, e que possa trazer a língua de sinais para a língua americana, também dentro dessa plataforma. Então, são adaptações que são colocadas, são experimentos que estamos testando, até porque ele faz a questão da tradução de áudio e transforma em língua de sinais. E o aplicativo ele também tem essa ferramenta. Então, é uma forma de você utilizar a comunicação básica diária. Mais informações que são colocadas, eu me sinto confortável e acredito que seja positivo, porque esse momento que nós estamos agora interagindo, tendo o intérprete, a gente está vendo o intérprete aqui, é necessário que tenha o intérprete, porque a inteligência artificial, ela não traz as expressões, ela não traz a subjetividade que o intérprete vai trazer com a entonação e expressão de fala. Então, ele é um recurso que é trabalhado e pautado, porque até então ele tem a questão da comparatividade. Se você comparar a tecnologia com o humano, ele é totalmente distinto. Então, a gente percebe-se que a tecnologia ela vem avançando de forma positiva. A tecnologia está avançando bastante, mas a gente acaba vendo que, de fato, é um trabalho em conjunto, né? É a tecnologia aliada com o humano. Porque Exatamente. Como o Ale falou, é uma linguagem visual. Libras é uma linguagem visual, tem a questão das expressões. Então, ali o robô ele não vai, né, a inteligência artificial não vai conseguir retratar as expressões faciais que fazem parte do conjunto, né, da língua de sinais. Então, tem que ser aquela construção, usa a tecnologia no que a tecnologia consegue fornecer e também, claro, a parte humana. É importante, né, nessa inclusão aí, os profissionais intérpretes, né, para poder aí fazer esse meio de campo, fazer essa conexão aí
do conteúdo com os surdos, no que não for possível, porque a gente sabe que para muitas pessoas, né, muitas pessoas ainda criam conteúdo de casa, não tem muito recurso, às vezes, para contratar intérprete, né, a gente sabe que é o trabalho dessas pessoas, né, então tem que ser remunerado, mas tem que chegar num equilíbrio, tem que chegar num meio de campo. Claro que você pode continuar fazendo o seu conteúdo, mas você que está em casa fazendo o seu conteúdo, você vai postar seu story, o que você, da sua casa, com seus recursos, consegue de melhor proporcionar de inclusão, né? Você vai aprender Libras e sinalizar o seu próprio conteúdo, você vai usar ferramentas de legenda, então quanto mais você conseguir proporcionar, mais você alcança essas pessoas. E não dá para ignorar a quantidade de surdos que existem no Brasil e no mundo, né? Últimos dados que a gente tem noção, tinha 10 milhões de surdos no Brasil. Então, isso dados de 2010, se eu não me engano, né? De 2010 para cá, muito tempo atrás. Então, imagina hoje quantos mais surdos não devem ter e com esse poder da tecnologia para poder acessar, né? Eu falo, a Ale quer falar. Eu gostaria de fazer um complemento, até porque hoje a gente percebe-se que esse é um momento que está avançando e ele está cada vez mais as pessoas estão utilizando esses recursos. A quantidade de pessoas que utilizam a questão do fone de ouvido, que captam os sons, que ouvem músicas e passam horas e horas nas redes sociais, vai fazer com que a pessoa perca a audição. Então, é algo que a gente deve se pensar também nesse momento. Então, é algo que eu trago para vocês como uma reflexão, para vocês ouvintes, que vocês pensem nesses recursos, que são contagens regressivas, né, da vida de vocês. É questão de minutos que você pode perder a sua audição. Também gostaria de colocar a questão dos podcasts como é algo que é desafiador, até porque a tecnologia, elas são recursos que no momento ela está trazendo essa disseminação dos podcasts. Então, assim, é algo que você não vê as pessoas utilizando, mas você percebe que há uma relevância muito maior nesse momento. Até porque é algo que é de ter uma contemplação de respeito à comunidade que vem lutando por ter esse acesso. É como se a gente voltasse à estaca zero, mas é algo que a gente vem lutando constantemente, até porque os criadores de conteúdos, eles vêm armazenando essas informações e trazendo essas informações de forma propostas para cada pessoa, viabilizando a questão da deficiência de acordo com o perfil de cada um deles. Eu acredito que isso é legal, a gente unir forças, né? Não afastar, mas unir forças para esse momento. Até porque os surdos, eles são sinalizantes e os surdos, eles começaram a postar os vídeos em língua de sinais. Então, eles começaram a fazer, não precisa de legenda, não precisa de tradução, é problema seu. Então, os surdos, eles fazem as mesmas coisas com os ouvintes. Eles sinalizam e quem não sabe que busque aprender a língua. Então, assim, a gente reclamou tanto e ninguém nunca olhou para a gente. Então, assim, apenas é uma minoria, nós somos ainda uma minoria. A gente percebe que a comunidade ouvinte, ela é a maioria. Então, assim, nós estamos reclamando há muito tempo, é como se fosse 400 anos reclamando e chamando a atenção. Olha, eu sou surdo, não estou conseguindo compreender essa informação. Então, é anos de luta para esse acesso. Então, assim, é algo que a gente tem que ter paciência, né? Então, assim, a gente já não está tendo mais essa paciência de aceitar e ficar em segundo plano. Nós somos pessoas com deficiências, temos direito a acesso às informações. Então, Alexandre, uma pergunta que é pautada para mim, eu pergunto assim, como os seus amigos perguntam para mim, assim, tipo, como é que você se sente enquanto pessoa com deficiência? Eu nasci surdo,
E eu sou uma pessoa natural, eu nasci surdo, eu não me sinto uma pessoa com deficiência. A minha surdez, ela não classifica, mas a sociedade, ela marginaliza a palavra pessoa com deficiência. Quem é essa pessoa? Então, eles entonam de uma forma muito brusca. Então, assim, se a pessoa, se eu fizesse isso, ó, você é negro, você é deficiente, você é gay. Então, a questão dos gêneros que são explícitos no mundo, você precisa pautar isso. Então, assim, eu sou humano, eu sou uma pessoa, eu tenho nome, eu tenho identidade, eu me chamo Alexandre, esse é o meu nome, essa é a minha identidade. As pessoas não precisam perguntar, você é surdo? Você é gay? Então, assim, qual é o seu gênero? Então, você é o quê? Então, assim, não é natural que as pessoas venham pautar essas informações, elas não são necessárias para esse acesso. Então, assim, eu percebo que as pessoas, elas devem ter mais empatia, tem que observar a questão da inteligência, a questão da maturidade. O mundo, ele está aí trazendo essas informações. Porque, assim, eu nunca vi ninguém perguntando aos ouvintes, oi, ouvinte, nunca vi ninguém perguntando isso. E por que com o surdo tem que ser assim? Então, esse é o momento da gente lutar, porque as pessoas negras, elas vêm lutando pela questão do preconceito racial, o surdo vem lutando por esse espaço. Então, esse é o momento da gente discutir, da gente aprender com a diversidade. É algo que é de imediato, é momentâneo. Nós utilizamos a língua de sinais. Então, já pensou 2022? Como será o ano de 2022? As pessoas vão encarar de forma natural. Eu espero que seja assim. Ó, ponto provocante aí, levantado pelo Alê. Eu vou pegar o gancho com o que ele disse, essa questão da diversidade. Não querendo fazer julgamento de qual é maior ou qual que é menor, mas exatamente isso, né? É levantado muito a pauta da questão de gênero, da questão de sexualidade, da questão racial, né? E racismos e homofobias e vários problemas da nossa sociedade. Mas e os surdos? Né? Os surdos estão aí. Alguns, muitos, se libertando, criando o próprio conteúdo, sinalizando. Vocês conseguem encontrar vários surdos aí sinalizados que fazem o seu próprio conteúdo. Eu e o Ale temos amigos em comum que são influenciadores surdos lá no projeto da Semana da Acessibilidade Surda, né? E a gente vê esse pessoal mais de perto criando conteúdo e fazendo exatamente essa provocação inversa, né? Porque os surdos até então não tinham acesso às informações, sempre pediram esse acesso, né? Que fossem lembrados, que fossem preparados conteúdos para eles. E muitas vezes, ainda hoje, a gente está muito longe de ter essa acessibilidade na questão surda. Então, tem essa inversão, né? Os surdos também estão criando, os surdos também querem criar e vão criar o conteúdo deles, do jeito deles, para eles, como os ouvintes criam, né? Então, ouvintes, vocês que se esforcem aí para aprender Libras aí, porque conteúdo em Libras está crescendo cada vez mais também. É uma tarefa difícil, é uma tarefa longa, né? Tem muita coisa a ser feita, mas já que os ouvintes não criam os conteúdos para os surdos estão criando agora os próprios conteúdos, porque, como a Lê levantou, não tem que pensar em gênero, não tem que pensar se tem ou não deficiência, não tem que pensar se é homem ou mulher, tem que pensar que é uma pessoa, um ser humano que tem direitos e deveres como todo mundo, e o direito à informação é um que todos têm, né? Então é importante aí que tenha esse balanço, esse equilíbrio, né? Para tanto os ouvintes pensarem nos surdos e proporcionarem aos surdos, quanto também entenderem os surdos, consumirem os conteúdos dos surdos e aprenderem com eles para poder também fazer os próprios, né? Então a gente levantou aqui várias questões, né? A gente levantou aqui várias questões referentes a várias formas de redes sociais,
a várias mídias, né? A gente falou de podcast, a gente falou de redes sociais, Facebook, Instagram, falou um pouquinho, falou sobre legenda, falou sobre sinalização. São as coisas importantes, as ferramentas importantes que a gente precisa para poder alcançar essa inclusão, né? Para poder proporcionar isso de uma forma bacana. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso painel, mas o nosso tempo está acabando, né? Tem Campus Party pra caramba ainda. E aí, para a gente encerrar, né? Para dar tempo da gente encerrar aí no cronograma, não atrasar o pessoal da Campus. Então, eu quero começar pelo Ciro, botar o Ciro para falar um pouco. Ciro, fala para o pessoal aí onde te encontrar, né, as tuas redes aí de repente, e deixa um recado para a galera aí sobre essa questão da inclusão aí, né, para poder abrir o olho da galera, deixar uma reflexão, uma provocação aí para quem está assistindo a gente. Pô, bacana. Primeiro, André, queria agradecer muito, muito mesmo o convite por eu estar aqui, ter conhecido o Alexandre. Com certeza eu vou procurar mais sobre ele, quero ver um pouco de conteúdo, quero saber um pouco mais. Ver aqui a Roberta também, pô, é uma falha minha não saber Libras ainda, mas como eu tô indo da TEAL, para mim vai ser um pouquinho mais tranquilo, a gente tem cursos lá, então quem quiser também um curso de Libras, quem precisar de intérpretes também, pode consultar a TEAL lá, a gente com certeza tem o maior prazer de ajudar. E uma reflexão interessante aqui é que a gente está chegando no setembro, no mês de setembro está chegando aí o Setembro Azul, e é justamente uma data para a gente pensar um pouco em toda essa inclusão. E eu, como agência, eu acho que é importante deixar um recado aqui para outras agências também. Pensa o público que você pode alcançar criando conteúdos mais inclusivos para seus clientes e tudo isso. Pensa o público que, na verdade, você não está atingindo porque você não está sendo inclusivo no que você cria. Sabe? Eu acho que as agências podem... Eu estou me comprometendo aqui, deixar a Everest cada vez mais inclusiva, trazer cada vez mais conteúdos e mostrar para os meus clientes a importância de tudo isso, né? Eu acho que, assim, HandTalk, quando a gente cria um site, pô, é fantástico, mas tem muito mais que a gente precisa fazer. A gente precisa sempre legendar. É que é muito complicado a questão de tempo, mas, assim, é muito importante. A gente tem que mostrar essa importância para o cliente e a gente se compromete a isso. E agências, prestem atenção também. Com certeza tem gente aí que está assistindo, que às vezes tem uma agência ou trabalha em uma. Pensa nisso, pensa em mostrar para o seu cliente a importância de atingir esse público e a importância que você pode estar gerando valor para outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante e Setembro Azul está aí, eu acho que é um momento da gente conseguir mostrar um pouco mais tudo isso, fazer um Setembro Azul bem bacana para a TEAL, ela, pô, o mês inteiro é mês de comemoração e a gente tem corrida, tem muita coisa e para todo mundo que não é ouvinte, pô, vamos fazer o Setembro Azul bacana e mostrar para todo mundo a força da comunidade. Ale, sua vez. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Então, eu falo também, não sou esse surdo que eu posso falar, porque eu também posso falar, né? Então, eu estou mostrando aqui que eu sou aqui universidade da surdez, praticamente, eu falo em Libras, eu uso para criar, sou oralizado, sou sinalizado, enfim. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite, é realmente um tema muito importante, realmente, porque nós, da comunidade surda, temos várias diversidades da surdez, de todas as tribos, povos brasileiros e tudo mais. Estamos sempre na luta constante, estamos todos juntos, claro, cada um com suas representatividades. E eu também queria complementar um assunto bem interessante, que no mês de agosto, agora, dia 9 a 12 de agosto, acho que vai ter o grande evento da HandTalk, que é um evento chamado Festival Digital, Festival Acessibilidade Digital de 2021. Então, vai ter um grande evento sobre acessibilidade digital no nosso país. Então, é uma grande oportunidade. Vocês podem fazer inscrição, que é no link, Festival Link 2021, ou no site da HandTalk também tem. Então, fica à vontade para fazer inscrições, que é um evento gratuito durante 4 dias. Quem quiser pode acabar ganhando prints, o sorteio e tudo mais.
Então, são assuntos muito relevantes para o momento atual, para a gente continuar rompendo o olhar capacitista na sociedade. É isso, pessoal. A primeira coisa, vamos todo mundo romper o olhar capacitista para a humanidade. Vamos mudar esse olhar, vamos olhar, porque a humanidade é um ser plural, é a pluralidade, é a diversidade, então não tem essas diferenças. Isso é fato, é real. Vamos todos aceitar que a vida, tudo fica mais fácil, o projeto fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Vocês podem me procurar. Eu tenho o Instagram, @Alexandre Rocawa. O que vocês precisarem, dicas, tirar dúvidas comigo, fica à vontade. Obrigado. Sigam a Alê, sigam o Ciro também. Vou me despedindo aqui também, porque já está dando o nosso tempo, né? A gente tem um minutinho aqui para encerrar, mas eu quero agradecer a todos os meus colegas aqui. Também me procurem nas redes sociais ali, @nerdsurdo. O pessoal estranha, fala assim, mas ele é surdo, tá falando? Sim, porque como o Alê falou, a surdez é plural, então cada surdo é uma personalidade própria, é um tipo de surdez própria, não tem uma forma de bolo do surdo, né? Como não tem uma forma de bolo do ouvinte, é o ser humano que tem que ser respeitado. Então eu tenho meu caso de surdez, o Alê tem a dele, e pensem nisso, levem o nosso tema para casa. Você consegue viver sem redes sociais? Você consegue viver sem legenda? Como que é a sua acessibilidade, né, nas redes sociais? Então é isso, pessoal. Vamos se despedindo por aqui. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a Campus pela oportunidade aí e que nos convidem para mais aí, que com certeza a experiência foi muito bacana. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.